Olá, boa noite. Nós estamos aqui na segunda edição do nosso AMBR Cast, podcast da Associação Médica de Brasília. E hoje nós temos uma convidada muito especial, a doutora Rosilane, que é conselheira do Conselho Federal de Medicina e vai abrilhantar a gente com várias coisas, sendo a principal as cotas nas provas de residência, mas nós vamos fazer um passeio deontológico. Nós vamos debater várias coisas ao qual o CFM participa e é responsável por tal, já que ele é o guardião da ética da profissão médica, né? E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vai ser um assunto extremamente agradável e muito contemporaneamente pertinente. Nós estamos aqui hoje com a doutora Rosilane Nascimento das Mercês Rocha, que é a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Doutora Rosilane, ela é graduada em Medicina pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. Ela é cirurgiã geral, ela é especialista em Medicina do Trabalho e é supervisora, preceptora da Residência de Medicina do Trabalho da Escola Superior de Ciências da Saúde, a FEPEX. Doutora Rosilane, muito obrigado pela participação, seja muito bem-vinda a esse nosso podcast e eu tenho certeza que a gente tem uma discussão maravilhosa aí pela frente. Muito obrigada, doutor Paulo. Aqui eu trago os cumprimentos do presidente do Conselho Federal de Medicina, o doutor José Irã Silva Galo. É uma honra para o Conselho Federal de Medicina receber esse convite. Eu, Rosilane, como representante, conselheira federal, representante do Distrito Federal, junto com o nosso querido doutor Sérgio Tamura, que também é, junto comigo, representante dos médicos do Distrito Federal no Conselho Federal de Medicina. É uma honra estar aqui na nossa casa, na Casa do Médico no Distrito Federal. Muito obrigado mesmo. Doutora Rosilane, deixa eu começar tirando algumas pequenas dúvidas sobre o Conselho Federal de Medicina. Acabamos de começar uma nova gestão, não é isso? E o mandato é um mandato de 5 anos. Perfeito. Nós tomamos posse no dia 1º de outubro, todo o corpo de conselheiros, para um mandato de 5 anos. E aí nós tivemos, assim que tomamos posse, no dia 1º mesmo, foi feita a eleição da diretoria do Conselho Federal de Medicina. A diretoria é eleita, então, pelo corpo de conselheiros. E quem é o atual presidente? Dr. José Irã Silva Galo, que é o conselheiro federal representante de Rondônia, sim, junto com o Dr. Cleiton Bar. Então, na realidade, ele continua, ele já era o presidente. Ele era o presidente, né? Ele tinha 2 anos e meio de mandato como presidente e aí foi reconduzido porque fez uma excelente gestão. Maravilha. E aí eu vou começar com uma pergunta para a gente abrir o debate, né? E não necessariamente a gente está discutindo o que é justo, o que é certo, mas a gente parte para a discussão técnica, não é? Qual é a posição hoje do CFM em relação às cotas no concurso de residência médica? O posicionamento é contrário. Por quê? Porque nós tivemos uma discussão muito ampla sobre isso. E nós entendemos que quando o aluno, né, quando o candidato ao vestibular de medicina, né, ao concurso para o ingresso numa escola, numa universidade, na faculdade de medicina, ele já entrou abrigado pelas cotas, a partir do momento que ele estudou e passou pelos 6 anos de faculdade, junto com todos os demais, todos se formaram médicos. Ali nós alcançamos a equidade. Um nivelamento. Um nivelamento. Sim. Todos estão nivelados, todos são médicos e passaram pela cadeira acadêmica. Daqui em frente, o concurso de residência não deveria dar guarida a cotas. Uma coisa importante que a gente tem que deixar bem claro é que a residência médica, ela é um estágio em serviço, ela não é um emprego, não é? Perfeito. Ela não é um concurso permanente, ela é um concurso que você vai fazer estágio de serviço, o estágio é provisório, não é? Conta como tempo de serviço desde que o residente pague a previdência social, mas isso é uma coisa que ele tem que fazer. Não é? É uma carga horária bastante significativa, mas eu vou dar um testemunho que fatalmente a maioria das pessoas que trabalham com residência vai concordar comigo. A residência é mais bem elaborado
estágio ou pós-graduação entre todas as outras, né? Nem que seja estrito lato sensu, mas é a mais completa pós-graduação que nós temos. E é muito comum a gente ver como é um residente quando ele está iniciando a residência e depois que ele termina um ano de residência. A diferença técnica que aquela pessoa tem e a grande importância que essa pessoa tem. Vocês têm a sensação de que a residência hoje ela está meio sobre ataque? Temos sim. A residência médica ela é o padrão ouro de formação do especialista e isso precisa ficar muito claro para todos que nos ouvem. Tanto os médicos recém-formados, que é uma preocupação. Nós precisamos que os médicos recém-formados busquem se preparar para a prova de residência e façam a residência. A pós-graduação, ela não é o padrão ouro. O primeiro padrão a ser procurado para a formação do especialista não deve ser, Paulo. E nós que fizemos residência, nós sabemos disso. Sem dúvida. Esse é um primeiro ponto. E estamos muito preocupados com o passo a passo que vem acontecendo com a residência, né? Algumas decisões, algumas portarias, alguns decretos que acabam enfraquecendo a residência. O Conselho Federal de Medicina fez um estudo a partir de dados fornecidos pelo Ministério da Educação e nós observamos que de 2015 até 2024 houve um aumento do oferecimento de vagas, um aumento dos programas de residência médica e, felizmente, uma pequena, mas uma significativa redução da taxa de ociosidade. Existe, então, uma redução da taxa de ociosidade, obviamente, com o aumento do percentual de ocupação desses programas. Nem sempre no edital aparece o número de vagas autorizadas. Isso é algo que ainda não está dando match, né? Ainda não está se equivalendo muito. Mas, mesmo assim, nós estamos com esses dados que nos parecem positivos, embora nós tenhamos hoje cerca de 60% dos médicos no país que não têm especialidade. Isso é muito grave, esse percentual tende a aumentar porque o número de escolas ele é cada vez maior, o número de vagas para a graduação em medicina é cada vez maior e, de longe, as vagas de residência não crescem nessa proporção. E, inclusive, doutor Paulo, na lei que criou o Programa Mais Médicos, ali está definido em lei que o número de vagas em escolas médicas tem que ser igual ao número de vagas para residência médica, o que nunca aconteceu desde 2013. Infelizmente. Eu tenho visto algumas pessoas comentarem que vários gestores não apoiam a residência. A gente fica triste. A gente fica triste porque o gestor que não apoia a residência é porque ele não entende o papel da residência. A residência, ela tem... mas é a grande forma de você defender a saúde da população. Não existe melhor forma de se fazer o médico especialista do que aquele médico tendo residência. Acho que é importante até esclarecer isso, né? Porque esse podcast ele é muito visualizado por toda a sociedade também, que não são médicos, então é importante. O médico, para ele se formar um especialista, ele tem uma carga horária de 60 horas de dedicação, 60 horas semanais. Um médico que faz pós-graduação, muitas vezes, ele vai fazer um curso de algumas horas no final de semana, uma vez por mês. Sim. Então, principalmente para a formação do especialista, essa dedicação, ele está ali junto com professores especialistas, professores renomados, de referência, né? Muito experientes, que estão ali passando para ele, na prática, no treinamento diário, o seu expertise, o seu saber. Então, essa prática é que torna o médico especialista a ponto dele sair da residência, abrir o seu consultório, começar a atender o paciente, fazendo cirurgias, os procedimentos que tem que fazer, os plantões, e atendendo, dando ali uma assistência à saúde da população, uma assistência de qualidade e segura, né, doutor Paulo? Verdade. Doutor Rosilene, a gente tem visto
cada vez mais o número de pós-graduações. Eu vejo nas redes sociais uma quantidade imensa de propagandas, né? Às vezes cursos de 3 meses. E aí sempre se coloca assim, reconhecido pelo MEC. Eu não sei que tipo de reconhecimento o MEC tem dado a essas pós-graduação, mas como é que o CFM vê isso? Como é que o CFM pode analisar ou talvez dar um carimbo a essas pós-graduações, a qualidade do que está sendo feito? Eu temo muito pelo o futuro da residência. Eu temo muito pelo futuro da residência. Esse modelo é um modelo fantástico, é um modelo que deu certo e é um modelo que formou todos os grandes especialistas do país. Você não vai ver um grande especialista sem ter feito residência. Tá? Toda essa forma, a forma teórica, a forma prática, a residência é uma especialização teórico-prática, é mão na massa, você vê paciente todos os dias. Se você faz residência de cirurgia, você está lá para operar. Se você faz residência de ginecologia obstetrícia, você está fazendo parto, você está com a mão na massa. Todos os dias, todos os dias. É um crescimento imensurável. E, em contrapartida, a gente tem uma forma mais pragmática, uma questão que ganha laços comerciais, porque o número é muito grande, o número de pessoas formando em medicina, o número de vagas é restrito, é pequeno, né? O número de vagas na residência é restrito e vai ficar muita gente fora da residência, até porque não tem vaga para todo mundo, não é? E a alternativa fica a pós-graduação. Primeiro, qual é a posição do CFM na apresentação? O que é que um pós-graduando pode colocar no seu carimbo? Ele pode colocar que ele é pós-graduado na especialidade e em caixa alta escrever não especialista. É obrigado a escrever não especialista. Veja bem, nós temos o entendimento e a mesma preocupação, porque são médicos que se formaram, que não conseguiram, por N motivos, uma vaga na residência, mas que querem fazer aquela especialidade. Eles começam fazendo a pós-graduação, eles precisam desenvolver mais esse estudo e fazer a prova de título, para que ele possa realmente ter o registro de qualificação de especialista e poder se anunciar especialista. E veja que o entendimento do judiciário, em inúmeras ações, é de que o CFM está certo. Sim. Hoje, para você abrir uma pós-graduação, você vai encaminhar o projeto para o MEC e ele vai te dar um número, uma autorização para você ter essa pós-graduação. Então, quando vem, é autorizado pelo MEC, dá a entender que o MEC está atribuindo a esse médico pós-graduado um título de especialista. Sim, e não é. Também fez um controle de qualidade, né? Que também não fez o controle de qualidade. Então, o que nós precisamos deixar claro o médico que fez pós-graduação, ele não é especialista. Aquele certificado que ele recebe não é um certificado de especialista naquela especialidade, naquela área. Ele vai poder atender porque a Lei 3268 de 1957, ela confere o direito ao médico formado e regularmente inscrito no seu Conselho Regional de Medicina a exercer a medicina em quaisquer das suas áreas. Se ele tem capacitação para exercer uma determinada especialidade, aí é com ele. Aí tem uma pergunta importante, porque nós temos 3 pilares do erro médico. Né? A imprudência, a imperícia e a negligência. Um pós-graduando que fez determinado procedimento, determinado atendimento e houve um insucesso, não é? Ele vai ser considerado imperito? Guardada toda a defesa, né, que ele vai ter. Sim, ele pode ser considerado imperito. Se o dano foi causado, se for comprovado realmente o nexo causal entre o dano e o resultado e o procedimento, e ele não sendo especialista na área, ele é considerado imperito. Então, o especialista na medicina é exclusivamente quem tem RQE. É quem tem RQE. O que é o RQE? Registro de Qualificação de Especialista. Como que você registra isso no CRM? Como é que você obtém o seu RQE pelo CRM?
por meio do certificado de residência médica ou por meio do certificado da prova de título, que confere pela Associação Médica Brasileira e a Sociedade de Especialidade o título de especialista àquele médico. Aí ele vai até o CRM e registra. Aí ele tem lá o seu registro, ele pode se anunciar como especialista na área. Isso é importante, isso é uma vida da sociedade, não é? Quem é especialista? Quem é especialista é quem tem residência médica ou título de especialista pela Associação Médica Brasileira, não é? Isso faz toda a diferença. São essas pessoas que conseguem registrar e aí, agora, no CRM e me veio também a questão do ato médico, né? Porque existe aí profissionais exercendo ilegalmente a medicina, brincando de ser médicos, causando lesões graves e mortes aos pacientes. Perfeito. Então, o nosso esclarecimento à sociedade é que, vejam só, principalmente nas questões dos procedimentos estéticos. Um cirurgião plástico, ele faz 6 anos de faculdade, doutor Paulo, mais 6 anos de residência em cirurgia geral e cirurgia plástica. Quando uma paciente ela chega para o médico ele vai fazer uma anamnese, vai fazer um exame clínico detalhado. E nesse exame, ele vai poder identificar qual o diagnóstico, se o que a paciente procura é realmente o que ela necessita, se tem indicação terapêutica, se tem indicação para ela, se ela tem alguma doença que impede que faça aquele tipo de procedimento. E se pode fazer e o médico faz, se porventura tiver um evento adverso, um resultado insatisfatório, o médico tem condições de corrigir. Perfeitamente. O que não acontece com aquele profissional curioso que brinca de ser médico de forma irresponsável, faz o procedimento em um paciente, causa lesão grave ou até morte, como nós temos lido nas manchetes nesses dias. Sim. Pacientes jovens, saudáveis, que morrem porque se submeteram a procedimentos estéticos realizados por profissionais que não tinham nem competência técnica e nem legal. Verdade, isso é um gravíssimo problema. Doutora Rosilene, voltando ao concurso de residência médica, qual foi a providência efetiva que o CFM tomou para essa questão? O Conselho Federal de Medicina entrou com uma ação judicial e foi entendido que, nesse caso, não poderia ser o CFM fazendo uma ação nacional, né? Então, o CFM instruiu, né, os CRMs estaduais. Tem denúncia, né? Já foi oferecida a denúncia explicando ao Ministério Público o que está acontecendo. Notas também. Vai ser encaminhada uma documentação para a própria Comissão Nacional de Residência Médica. Porque não há, de forma alguma, nenhum tipo de discriminação do CFM. Ao contrário, nós reconhecemos as necessidades, assim como o Dr. Paulo falou no início do nosso podcast, as dívidas sociais que temos, a necessidade das políticas afirmativas, nós apoiamos isso, Sim. Mas existe essa questão de que a residência médica ela é um estágio de treinamento em serviço que remunera por meio de uma bolsa o estudante, né, o aluno, o residente, e não é um concurso para cargo em provimento, que é o que está na lei. Então, a primeira coisa a residência médica não é um concurso público para provimento de cargo. E o segundo ponto, vou repetir, né? Os médicos formados estão numa situação de equidade. Todos passaram pela cadeira acadêmica e todos têm condições de fazer a prova de residência em igualdade de condições de se submeterem a esse concurso. Não há necessidade de trazer cotas, até porque, com o percentual que foi exigido, existe, por exemplo, programas de residência que tem uma vaga. Como é que essa vaga vai fazer? Então, aqui nós estamos discriminando Sim. as pessoas que não têm deficiência. Sim. Né? Sim.
e dando um privilégio, uma sensação de privilégio, criando essa sensação de privilégio para as pessoas que têm deficiência. Então, nessa situação, nós entendemos que se torna inviável essa política de cotas. Não, verdade. Isso já tinha sido muito bem colocado. E esse ano, no Distrito Federal, né, a FEPEX, eu acho que desde o ano passado já tinha tido um problema, o Ministério Público... Sim. Acho que tinha denunciado o concurso, que não teve ficou suspenso um tempo, suspenso, depois teve que corrigir, enfim. Exato. Ficou ali numa insegurança jurídica, né? E esse ano, o número de vagas abertas está claramente diminuído. Sim. Né? E a gente já viu que isso está acontecendo. Mas parece que a EBSER, ela soltou uma norma específica do concurso que ela faz. Ela faz o concurso de todos os hospitais universitários do país. 30% de vagas para cotas. 30% de vagas para cotas. Né? E quando você tem 2 vagas, como é que fica? Esse é o problema. Possivelmente eles devem aproximar para 50. Quando é uma vaga, realmente a situação fica extremamente difícil. Seria talvez menos... Aí a gente não pode falar de justo e certo, né, que a gente combinou. Sim. Mas a sensação ficaria menos controversa se tivesse pensado em número de vagas. Então, a partir de 5 vagas, nós vamos aplicar esse percentual. Sim, essa era a ideia que eu tinha, não é? Se você tem 20%, a partir de 5 vagas você consegue colocar nessa proporção. Senão fica um arranjo realmente matemático difícil. Difícil. Não é? O que eu sinto é que o número de vagas ocupadas pelas cotas deve ser pequeno. Não é? Eu tenho tido, nos últimos anos, pessoas pardas e negras com mais frequência aos cursos de graduação, mas esse número ainda é relativamente tímido para se ter uma expoência maior. Nunca vi grandes diferenças sendo pautado, nem qualquer tipo de preconceito, nem qualquer... Acho que a convivência é a melhor possível, mas a gente precisa entender o que é que dá e o que é que não dá. Né? Existe uma questão técnica aí. A gente já fez um pequeno debate sobre a pessoa com necessidade especial. Não é? A gente entende toda a situação. Isso eu fico assim pensando, mas de qualquer modo ele veio de uma graduação. Né? De qualquer modo ele veio de uma graduação. Alguém me disse um dia desse que essa questão da necessidade especial, ela passa por uma conjuntura, uma pessoa que durante a graduação adquiriu artrite reumatoide e ela passa a ter necessidade especial e ela vai ter vai entrar no concurso por essa questão. São questões muito singulares, não é? Mas, diante da impossibilidade de uma pessoa com necessidade especial fazer a especialidade, o CFM tem que se posicionar quanto a isso, está no guarda-chuva dele, ou só a justiça pode se pronunciar? Nesse momento, só a justiça. Nesse momento. Mas, em relação à aptidão desse médico diante da sua deficiência com relação às atividades inerentes da especialidade, é algo que a gente precisa começar a conversar. E isso tem que ser desde a academia, desde da faculdade. Né? Por quê? Porque muitos alunos, eles apresentam deficiências e essas deficiências precisam ser avaliadas e quantificadas para saber se a vontade que ele tem de fazer uma determinada especialidade ou algumas especialidades que ele está apaixonado, que ele quer conhecer, que ele quer fazer, se essa deficiência dá a ele a aptidão para realizar essas especialidades. Eu explico. Um aluno que ele tem cegueira total, mas ele gostaria de ser cirurgião. Então, um médico que ele tem perda auditiva severa e ele quer fazer pediatria, ele quer fazer pneumologia, cardiologia, que precisa ter a audição mais acurada.
E aí eu quero trazer isso para uma outra situação. Quando nós vamos avaliar um trabalhador na medicina do trabalho, e esse trabalhador ele tem perda auditiva, e ele concorre para uma vaga para trabalhar numa companhia aérea fazendo a manutenção do motor. Em várias situações em que ele está fazendo os ajustes, ele precisa ter audição plena. Sim. É um exemplo. Sim. E ele é considerado inapto. Mas isso não é discriminação. É porque ele necessitava dessa audição, porque era condição inerente para a natureza da atividade laborativa que ele ia exercer. Assim como a visão é um atributo inerente, necessário e indispensável para a realização da atividade do cirurgião. Sim. E isso não é discriminatório. E aqui não estamos falando de capacitismo, jamais. Não é isso. Por isso que eu trouxe o exemplo do trabalhador. É importante a gente fazer essa análise técnica, puramente técnica, e trazendo, né, necessariamente a inclusão para que essas pessoas possam ser incluídas dentro da assistência à saúde, naquilo que ela tem perfil e tem dom para fazer dentro da assistência à saúde, mas desde que a sua condição gere segurança para ela própria e para o paciente. Acho que isso ficou claro, né, Paulo? Muito, ficou claro. Isso dá a ideia completa de que as coisas têm seus limites e a gente precisa tratá-las. As coisas têm suas especificidades. Exatamente. Né? Muitas vezes a lei ela faz uma abordagem genérica, né? E a gente precisa entender como é que a coisa acontece na prática. Aliás, a lei ela só funciona quando a gente tem essa ideia prática dela. E muitas vezes a gente precisa rever. Não é? O CFM tomou alguma medida como orientar algum deputado, algum senador, com a intenção de fazer alguma lei que proibisse qualquer coisa nesse sentido? De cotas? Sim. Sim, já temos um projeto de lei do deputado Zacarias Calil, de Goiás. Ele é acho que é Partido União de Goiás. Sim. E ele tem um projeto de lei que proíbe cotas para residência médica. Sim. E isso está andando? Isso está andando e tem todo o nosso apoio. Sim. Outro assunto também bastante delicado, até porque os residentes também estão envolvidos nesse assunto, não é? E é uma coisa que preocupa bastante a gente, é a violência contra os médicos. O CFM pode fazer alguma coisa para ajudar, ou seja, muitas vezes a deficiência do Estado, a deficiência em assistência, traz a revolta à população, não é? E termina acertando quem está ali para ajudar. Como é que vocês veem isso? Como é que o CFM pode ajudar a classe médica nesse sentido? É uma tragédia, doutor Paulo. Esta semana morreu um colega que levou 7 facadas do paciente. Minha nossa. Então, todo o tempo nós estamos com médicos, e não somente médicos, mas profissionais de saúde, aí, principalmente médicos e enfermeiros, que estão sofrendo todo tipo de violência. E é exatamente isso que o senhor falou. A população chega para ser atendida, não está satisfeita com o atendimento, existe uma demora, existe um caos na saúde, e o que acontece? Explode, né, naquele Sim. profissional que está ali trabalhando. É um trabalhador que está ali tentando, a partir do seu melhor, atender a população e, mesmo assim, sofre todo tipo de violência. Existem os vigilantes nos hospitais, nas UPAs, nas UBS, mas esses vigilantes, eles estão ali, são contratados para assegurar o bem material. Eles estão ali para cuidar das mesas, cadeiras, televisões. É para isso que eles estão ali, é patrimônio. Rege, né? O contrato está ali dizendo que ele tem que proteger o patrimônio.
Mas qual que é o maior patrimônio que nós temos nas unidades de saúde? São os servidores, são os funcionários, são os trabalhadores que ali estão. Esse é o maior patrimônio. E toda vez que o médico ele sofre um tipo de agressão, piora o desabastecimento na assistência à saúde. Por quê? Porque esse médico ele adoece, imediatamente ele se afasta do local de trabalho, sim, com transtorno mental, sim, agredido, porque precisa também se recuperar da saúde, e isso piora ainda mais o atendimento da população. Então, sim, assim, o CFM fez um levantamento recente, demonstrou aí os dados, levou isso para o Congresso Nacional, e nós estamos com pelo menos 14 projetos de leis em relação à violência contra médicos e demais profissionais de saúde. E agora tem um que entrou em regime de urgência máxima, que é da autoria da doutora e deputada federal Mayra Pinheiro, do Ceará. E já foi aí agora indicada uma relatora, que é a deputada federal Bia Kicis, do PL, que é nossa representante do Distrito Federal na Câmara dos Deputados. Essa é uma questão realmente muito importante, isso dá um bom debate, né? Alguma coisa precisa ser feita, e você tem um outro lado, né? Que cada vez mais a gente se depara com um colega com burnout, né? É uma coisa que ficou muito mais comum, a profissão parece mais estressante. A necessidade de atualização, a necessidade de trabalho, de carga horária. Como a gente tem cada vez mais um número maior de médicos no país, isso vai ter impacto salarial. Isso é uma conta, isso é aritmética pura. Isso não tem grandes problemas da gente entender, não é? E uma das questões que o pessoal sempre, não é, está no Código de Ética Médica, que o médico não pode atender a preço vil. Uhum. Isso está lá, não é? E como é que se poderia objetivamente se dizer o que é um preço vil? Essa é uma discussão que nós temos e essa é uma resposta de 1 bilhão. Por quê? Nós tivemos recentemente, num passado recente, uma proposta de uma tabela de referência. Não era uma tabela que seria imposta, mas seria apenas uma tabela de referência de honorários. E isso foi proibido judicialmente, inclusive com multas para a AMB e para o CFM. Por que razão? Porque o CAD entendeu que isso não é a competência do CFM e da AMB definir valores. Mas quem pode cobrar eticamente do médico? Quem tem autoridade de cobrar eticamente do médico, que ele está atendendo a preço vil? Pois é. Então, qual o valor do preço vil? Não sei. Sim. É a hora sua de trabalho, que você vai compreender. Mas isso está aquilo dentro que da você, minha subjetividade? Da sua subjetividade, então, daquilo que você... Se eu posso atender a R$5, aí eu acho que isso, inclusive, é um problema de saúde, porque... É muito pouco. Acho assim, a gente vai ter que ter aquele cálculo, né, daquilo que você se preparou para o seu conhecimento, para você conseguir fazer esse trabalho, essa prestação de serviço, o tempo que você gasta, os custos que você tem para estar ali com a sua secretária, aluguel, com as taxas várias que os médicos precisam pagar, com imposto, sim, de renda, enfim. Sim. E fazer um cálculo, hora de trabalho, e é isso que você vai cobrar. Normalmente, a gente já tem no conselho, lá no Código de Ética também, que a gente não pode fazer troca de trabalho, escambo, né? De trabalho, sim, isso também não pode. Não dá para ganhar uma galinha pela consulta. Pronto, não dá. Certo. Então, a gente tem tentado discutir isso com os médicos, levar isso para os médicos mais jovens. Eu tenho passado em algumas faculdades que me convidaram, falando um pouco sobre mercado de trabalho, principalmente na faculdade ali na altura do 11º, 12º período, para que eles possam pensar. Os médicos têm uma deficiência mesmo, que aí já vem da nossa formação acadêmica de gestão administrativa, a gente não aprende isso na faculdade, sim, né? Sim. Gestão financeira também não. Sim.
Então, nós precisamos, a gente já está começando a trabalhar mais isso e já está dentro do projeto dessa gestão CFM nas escolas. Acho importante. Aliás, a deontologia é uma das deficiências da formação médica. Não é? Todos nós devíamos entender por obrigação, sim, não é? De todas as questões da deontologia. Aliás. Deveríamos ter uma cadeira de ética, não é verdade? Verdade. Não é? Porque isso é um regimento, isso é o que nos rege, isso é o que nos diz, é assim que você deve agir. Não é? Porque até nessa cadeira de ética, o médico ele teria ali aulas e orientações de publicidade. Sim. De gestão administrativa ética da sua clínica, do seu consultório. Né? Tudo entra na ética. Né? Você tocou num tema muito importante, que é o tema da publicidade. Tem alguma resolução mais moderna que alterou isso? Sim, tem agora, 2336, que trouxe um avanço espetacular. Um médico que conseguir compreender aquela resolução, ele vai aumentar os seus ganhos financeiros na clínica e no seu consultório. Mudou totalmente, sem perder a preocupação com o bom prestígio da profissão e com o exercício ético. Bem, nós vamos encerrando esse assunto maravilhoso, esse bate-papo extremamente agradável, um bate-papo deontológico, né? E um bate-papo também muito esclarecedor. O principal tema foi as cotas na prova de residência médica, e é uma coisa que tem que ser bastante debatido internamente. Os estudantes estão muito apreensivos, os graduandos em medicina que vão fazer prova de residência, muitos sem entenderem uma série de coisas. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer, e mais vários outros assuntos que são importantes para a classe médica e para a população como um todo. Doutora Rosilana, a gente agradece demais a sua participação, viu? Eu sei que seu tempo é um tempo bastante corrido, não é? E foi muito bom, foi engrandecedor esse bate-papo, não é? E o nosso muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Paulo, e quero parabenizá-lo e também todos os demais diretores, na pessoa da nossa presidente, a doutora Francileide, por este programa que é o AMBR Cast, que é um sucesso. Muito interessante, não só para médicos, alunos, mas também para toda a sociedade. Parabéns e foi uma alegria estar aqui com todos.